Glórias a Deus. Porque o Senhor confirmou mais uma vez no meu coração a respeito dessa palavra. É interessante como da mesma forma o inimigo tentou trazer julgo e condenação na minha cabeça. E como é interessante, pastor Silvio, como a gente às vezes não percebe que o inimigo é tão mentiroso, né? Ele já está derrotado, a única coisa que ele pode fazer é mentir pra gente. E ele começou a mentir, eu falei, não, essa é a palavra que o Senhor quer falar mais uma vez aos nossos corações, eu creio. E com essa presença maravilhosa é a confirmação de Deus, amém? Então, irmãos, nós temos tido nesse mês, na verdade, cultos de ensino, né? Onde o IBEG, cada professor tem trazido uma aula, uma direção. Mas hoje, né, conversando com o pastor Kleber, quando ele me trouxe o convite, ele já me questionou sobre a ministração que nós tivemos em Navegantes no Retiro, né, onde eu estive ministrando. E mais alguns outros irmãos, né, vieram e pediram e que queriam saber, né, por causa dos comentários. Então eu fui conversar com o pastor Edmar, né, sobre, porque a direção era para ser princípios, né, que estão sendo ensinados no IBEG. E ontem mesmo ele falou, né, as aulas já começaram, era o propósito antes desse momento, né, então vai na paz, em nome de Jesus, que o Senhor quer falar com os corações, né? Então, com a liberdade que Ele me deu, eu creio que o Espírito Santo também respeita isso, respeita a autoridade, né? Que Ele tem colocado nesse lugar. E o Senhor me deu, então, a oportunidade de trazer essa mensagem para a igreja, que eu estive ministrando na sexta-feira, para os jovens que estavam no retiro. Eu confesso que é a primeira vez que eu vou repregar uma mensagem. Eu não sei como é que funciona isso. Não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, o meu máximo, porque Deus falou muito aos nossos corações lá, e eu creio que é uma direção não só para aquele lugar, mas para o nosso tempo. Porque Deus tem falado comigo, eu até comentei com eles lá, eu falei que essa ministração que o Senhor me deu lá, na verdade é uma ministração de anos, de uma vida, e vários momentos o Senhor veio trazendo ao meu coração vários pontos assim que eu fui colocando, né? Eu creio que ela ainda não está completa, que a mensagem nunca está completa, ela se completa em você, amém? Quando você recebe, você é o terreno fértil que recebe a semente, e ela vai germinar na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou fazer um percurso aqui para que vocês possam entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração e gerou no meu coração. O que Deus tem falado, e eu sempre falo, né, antes dos inícios das ministrações, né, é que Deus ele fala conosco no nosso dia a dia, amém? Nas coisas que estão acontecendo com você, Deus fala pessoalmente com você. Tem pessoas, né, que tentam resolver a situação e não deixam com que o seu coração seja resolvido por aquela situação. E o Senhor ele trabalha dessa forma na nossa vida, né? Nós somos o próprio chamado de Deus. E eu tenho entendido que a igreja ela não está separada daquilo que o Brasil ou que a nossa geração tem vivenciado. Muito pelo contrário, nós somos a resposta para os problemas desse mundo. Nós somos a resposta para aquilo que esse mundo precisa. Amém? Você e eu somos carta de Deus. E eu sou uma pessoa, né, eu me formei em jornalismo, então eu discuto muito sobre a sociedade e tal, a gente tinha isso na universidade. E nós estamos vivendo hoje um momento muito crítico no nosso país, não é verdade? Nós temos realmente visto a questão política, né? Que aqueles que deviam nos representar, na verdade, são aqueles que mais têm roubado de nós. Nós não temos confiança mais nos nossos governantes. Se uma pessoa chega e se apresenta para você e diz que é político, você já... esse aí não dá para ouvir, né? Esse eu não vou dar bola, porque é mentiroso, porque é ladrão. Infelizmente, a política no nosso país, ela está totalmente suja, por causa dos maus exemplos que nós temos encontrado. E isso é muito triste. E isso tem gerado um ódio, né, no coração do brasileiro em si, né? Aqui não estou falando da igreja, estou falando da nossa situação como brasileiros, né? A gente vê revolta, a gente vê as pessoas criticando, a gente vê as pessoas revoltadas com a situação do nosso país. Mas esses dias eu vi uma frase que dizia que o povo é o reflexo do governo. Triste isso, né? Na verdade, não, é o contrário. O governo é o reflexo do povo. Isso. Aí, valeu, Estevão, pela cara que fez eu lembrar. É o contrário, né? O governo é o reflexo do povo. E eu vi um vídeo esses dias no Face, eu não sei quantos viram aqui, sobre uma venda de relógios. Tinha na rua, não sei quem viu. Então, eu vou contar para vocês, né? Foi feita
tipo um teste, assim. Eles fizeram nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em São Paulo e, se não me engano, em Nova York. Eles fizeram uma mesinha, colocaram vários relógios e não tinha nenhum atendente. E tinha uma caixinha de vidro com o valor, né, era R$16, eu acho. E a pessoa depositava ali, se ela gostasse de algum, ela podia levar. Ela comprava e ela mesma colocava. Nos Estados Unidos, durou o dia inteiro isso. Foram alguns relógios vendidos, né? No começo da manhã, uma mulher veio, provou, gostou, colocou o dinheiro ali. E assim durante o dia. Não foram vendidos todos. No final da tarde ainda tinha alguns relógios. E foi passado ali, né? O proprietário recolheu os relógios, levou a caixinha com o dinheiro embora. No Brasil, gente, em 15 minutos... Primeiro, em 15 minutos, apareceu primeiro uma moça, ela provou, ela gostou, ela já não pagou e saiu. Depois veio um moço, assim, um pouco tempo depois dela, gostou do relógio e colocou o dinheiro ali. E por fim veio um garoto com uma sacola, ele pegou todos os relógios que tinham, colocou dentro do saco, inclusive pegou a caixinha com o dinheiro que estava dentro, né? Tinha R$15, R$16, uma coisa assim, e colocou, levou até a caixa, gente, junto. E aí eu realmente comecei a me questionar e falar, gente, realmente o brasileiro, ele não perde uma oportunidade quando ele tem. E a gente pode colocar isso no mais simples do nosso dia a dia, né? Quantos aqui de vocês sabem de colegas do trabalho que fingem o horário de bater o ponto, né? Liga lá, bate o ponto para mim antes que eu vou me atrasar. Chega lá, sei lá quanto tempo atrasado. Outros que até de você, né? Te empresta assim, chega, meu irmão, eu queria emprestar aquela jaqueta tua. Você sabe que o cara nunca mais vai devolver aquela jaqueta, você fica sem jeito. Mas realmente o cara é mau caráter, você sabe disso. E nós somos norteados de pessoas assim. Enfim, aonde eu quero chegar? Eu quero primeiramente que você abra a tua Bíblia em Lucas 9. Vamos abrir aqui, Lucas 9. Lucas 9, 23 ao 25. A minha versão é na linguagem de hoje, então pode ser um pouquinho diferente da que a gente vai ter aqui e também da sua Bíblia. Mas é Lucas 9, versículo 23, diz assim: Depois disse a todos, se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, ou perder a vida verdadeira e ser destruído? Aleluia. No fim de semana passado, não no passado do retiro, no retrasado, então, nós estivemos em Curitiba, e eu não sei quantos ouviram o meu testemunho aqui na igreja. Alguns ouviram. Nós fomos para Curitiba, então, num congresso do Oficina G3, e quando acabou, era umas 10h30, e a gente queria lanchar. E aí a gente saiu para fazer esse lanche, a gente queria ir comprar num lugar e levar. E a gente parou num Subway. E nesse Subway não tinha estacionamento próximo, só tinha na rua do lado, assim, era um ponto táxi. E a gente parou na rua lateral. A gente saiu, comprou, e quando a gente voltou, tinha um menino forçando a porta do carro, né? Um menino, eu não me lembro se ele estava de chinelo de dedo ou estava descalço. Chinelo de dedo, né? Estava com o moletom todo rasgado, cinza. E ele estava forçando a porta do carro. E no mesmo momento que a gente olhou que ele estava forçando a porta do carro, parou 3 motoqueiros, 3 policiais, na verdade. Eram 3 motos com cada um, 2 policiais, apontando a arma na cabeça daquele menino. E eles desceram naquele momento, já começaram a abordar o garoto. E o menino já se ajoelhou no chão. E aí o Binho foi de encontro, né, para ver o que os policiais, se eles queriam falar alguma coisa. Ele falou, o carro é teu? E o Binho falou que sim. Aí ele falou, ele jogou alguma coisa. E quando a gente olhou embaixo, tinha 2 facas, né? Uma caiu no bueiro e outra enorme embaixo do carro. E aí, naquele mesmo momento, desceu 2 meninos desceram, não sei o que tinha ali em cima, só sei que eles desceram de um prédio, pararam do meu lado. E aí, ele começou a falar comigo e ele falou assim... Sabe o que é culpa disso? Foi tudo no mesmo instante, assim. A gente em choque, né, de ver o carro sendo roubado. Ele falou, sabe o que é culpa disso?
Eu falei, do quê? Ele falou, isso aí é culpa da extrema esquerda, desse governo que fica protegendo vagabundo. Porque sabe o que esses policiais deviam fazer? Esses policiais deviam chegar com a arma na cabeça e já atirar. Eles tinham que ter liberdade de atirar, sabe por quê? Porque ele foi preso em flagrante, mas ele não roubou nada. Então ele só vai, ele posa na cadeia, no outro dia ele é liberado, e depois que ele é liberado, ele vai tentar assaltar outro carro, e assim fica esse ciclo viciante, até que ele consegue matar alguém, ou que ele rouba um carro. Esse cara merecia morrer. E começou a falar, e falou, porque na época do militarismo não era assim, porque esse tipo de vagabundo não merece estar na rua, e não sei o quê, e começou a falar assim, né? Gritou Bolsonaro 2018, e continuou falando. E aí, a gente entrou no carro, gente, e eu confesso para vocês que eu fiquei em choque, acho que no domingo, o dia inteiro ainda, com aquele momento que a gente vivenciou. Vocês já vão entender por que eu estou dando toda essa viagem, tá? Vocês já vão entender. E aí, quando a gente entrou no carro, o meu coração foi acometido de uma tristeza, gente, tão grande, tão grande. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a mensagem, eu comecei a chorar diante de Deus, sabe? Falando, Senhor, eu fiquei tão triste pela realidade daquele garoto. E eu comecei pela primeira vez a olhar para um mendigo. Ele era um mendigo, um cara que morava na rua. E eu olhei para ele como se ele fosse exatamente como eu. Como se ele sentisse exatamente as coisas que eu sentia. E eu comecei a pensar, e eu falei, nossa, deve ser muito legal ter essa vida. Deve ser muito legal você não ter para onde ir. Deve ser muito legal, a única solução que você tem é tentar roubar um carro para você pegar qualquer coisa que esteja ali dentro. Porque eu não sei nem se ele ia conseguir ligar o carro, sei lá o que ele ia conseguir fazer para sair dali com um mísero dinheiro, trocar aquilo por droga. E no momento que ele experimentasse aquela droga, era o único momento de paz que ele poderia ter, quem sabe, na vida dele inteira. Que eu não sei. O único momento que aquele garoto podia ter um pingo de felicidade é o momento que ele experimentasse uma droga. E ele sentisse prazer naquilo. E aquilo começou a me gerar uma tristeza tão grande. Eu falei, Deus, será que é assim que Jesus faria? Será que Jesus olharia esse mendigo, esse miserável e falaria assim, ele merece morrer, porque ele é o problema da sociedade. E de repente começou a se gerar tanta coisa no meu coração, e eu comecei a olhar e falar, Deus, a gente se importa com esse mendigo que não tem o que comer, e que eu quero que ele morra, enquanto tem um monte de governante roubando uma fortuna, tirando todo o dinheiro que a gente tem, com imposto, roubando da gente, a gente não tem condições de ir num hospital e ter um atendimento decente, que a gente paga uma fortuna de imposto e não tem. E eu falei assim, às vezes a gente se indigna mais com uma pessoa assim, do que a gente se indigna com esses governantes, que se eles podem continuar roubando, mas se eles atingirem aquilo que eu espero, ou seja, se eles prenderem esses vagabundos que tentam me roubar, beleza, que continue roubando. Eu já ouvi gente falando isso. E eu até comentei com os jovens lá, eu falei assim, olha, eu não quero em nenhum momento entrar em posições políticas. Jamais estou aqui para defender um partido ou outro. Mas foram as coisas que começaram a ser geradas no meu coração. Uma indignação tão grande com a realidade que a gente vive. E eu falei ainda para Deus, eu falei assim, Deus, eu só vejo crente criticando Bolsa Família. E eu não estou aqui defendendo Bolsa Família. Mas é um bando de crente que critica o Bolsa Família, que dá dinheiro para uma pessoa, para uma família que não tem o que comer. Mas ele nunca dá um prato. Quando pede para trazer, para dar na igreja, no culto de ceia, é um sacrifício. Para dar uma cesta básica é um sacrifício. Mas sustentar vagabundo? Não, eu não vou sustentar vagabundo. E eu comecei a pensar em tudo aquilo. E eu comecei a pensar na situação que nós vivemos hoje. Eu comecei a pensar na perseguição que a igreja tem. Gente, nós temos que acordar para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que perceber. Por exemplo, nós temos agora as Olimpíadas. Já foi preso um monte de gente suspeito de atentado no Brasil, gente. Até aqui, às vezes você estava pensando, não, eu estou tranquilo, porque atentado é só na Europa, é só em países de primeiro mundo. Mas aqui no Brasil há um grave risco, sim, de nas Olimpíadas haver atentados terroristas. Tanto que há toda uma campanha, a própria polícia está trabalhando de uma forma diferente para defender, para tentar nos proteger. E aí você começa a pensar, e eu comecei a refletir em tanta coisa, minha cabeça começou a viajar na situação que nós estamos vivendo hoje. Em que, até eu comentei isso, esses dados com os jovens lá também, que 50%
de toda a riqueza do mundo está na mão de 2% da população. Isso é justo? E o pior, gente, sabe o que me entristece? É que, se eu tiver um salário de 5 mil, beleza. Que eu não tenha que pagar imposto para o governo ganhando 10 mil, beleza. Enquanto, eles têm trilhões e trilhões e trilhões e nem sabem o que é você comprar algo à prestação. Eu até falei, brincando com os jovens lá, né? É que vocês são sérios, gente. Lá eu já tinha dado tanta risada nas coisas que eu falei. Vocês são mais maduros aqui. Mas eu comecei a falar para eles, né, que se a gente ganhasse, por exemplo, R$1 milhão, né? Imagina se alguém vem e dá, porque a gente tem mentalidade que a gente, nossa, que 10 mil é muito dinheiro, né? Se a gente soubesse o quanto que rouba esse povo. Alguém chega para você e fala, olha, eu vou te dar R$1 bilhão. Sabe o que você pensa? Você pensa, eu acho que eu vou lá na van, eu vou comprar umas roupas novas, acho que eu vou reformar minha casa, comprar um carro. Gente, R$1 bilhão você compra a van inteira. A gente não tem noção do que é esse dinheiro, enquanto tem 2% da população que está com tudo. Você consegue entender e compreender a realidade que nós vivemos hoje? A desigualdade social que nós temos. Entende? Enquanto tem milhares de pessoas, gente, sofrendo com 700 na carteira por mês para tentar sustentar a sua família. E eu comecei a falar isso, e a partir desse momento, né, desse momento que nós vivenciamos lá em Curitiba, essas indignações foram geradas no meu coração. E eu não sei você, mas eu quero te perguntar, você anda indignado? Você para algum momento do seu dia para pensar em algo que não seja o seu umbigo e a conta que você tem para pagar amanhã? Será que em algum momento nós paramos para pensar que nós não estamos aqui para viver uma vida vazia, correndo atrás do vento, nos preocupando só com nós mesmos? E naquele momento o Senhor gerou essa indignação em mim, só que foi para pior, sabe por quê? Porque eu vi os problemas do mundo e eu cheguei para Deus e falei assim, Deus não tem solução. Eu achava que o que eu estava fazendo estava bom, mas agora que eu olho e eu vejo que tem esse jovem, esse menino que tentou roubar o carro, quando que ele vai ouvir falar do evangelho, Deus? Eu falei isso para Deus, eu falei, quando que ele vai ter uma oportunidade de ser evangelizado? Como que nós vamos conseguir chegar até ele, assim como outros tantos milhões que morrem sem te conhecer? Olha como esse mundo tá. Eu comecei a falar para Deus, eu falei assim, Deus, olha o nosso país. O próximo governo, os próximos que serão candidatos, nós não temos mais esperança, Pai. Nós olhamos, Senhor, para esses que tentam nos representar, nós não conseguimos mais acreditar, nós sentimos nojo. E eu comecei a falar para Deus, eu falei, Deus, dá vontade de desistir, Senhor. Dá vontade de abrir mão de tudo, porque às vezes é melhor eu viver com o meu mundinho assim, se preocupando no que eu vou comer amanhã, no que eu vou gastar o meu salário pequenininho, que mal dá para pagar as contas. Às vezes é mais fácil viver para isso, Deus, porque olhar a realidade desse mundo, Senhor, tá difícil demais. E todas essas questionamentos do meu coração, eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, dá vontade de desistir, Senhor, dá vontade de fechar os olhos e desistir. E o Senhor me respondeu, aleluia. Deus me respondeu. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não sede conformados com este mundo. Ou tem outra versão que diz: e não vos conformeis com este século. A primeira pergunta que Deus olhou para mim e falou assim: você estava conformada? E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está conformado com este século? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você já se conformou com este século? Eu achei que eu estava errada no primeiro momento em que eu comecei a questionar a Deus sobre como a situação do nosso mundo está. O Senhor falou para mim: não é errado, porque eu disse: não vos conformeis com este século.
Não vos conformeis com este século. Ei, igreja, eu vejo um bando de crente conformado com a realidade que vive. Porque é normal eu ter um patrão que não me paga. É normal, no final do mês a gente dá um jeito, no outro mês ele me paga 2 meses, é normal eu sair na rua, né, meninas? É normal a gente sair da rua depois das 10 morrendo de medo, porque Deus o livre se o cara achar que você tá com uma roupa meio curta, você é estrupada. É normal, a culpa é da mulher. É normal, nós vivemos num mundo em que você tem que contar o troco que você recebe, porque é capaz aquela pessoa estar te roubando. É normal eu votar desacreditado. É normal eu ter vontade de anular o meu voto na hora que eu vou eleger alguém, porque eu penso, não tem mais jeito. É normal eu vir para a igreja, achar que os cultos são sempre iguais, eu continuar vivendo a minha vida do jeito que é. É normal eu fingir para o pastor que eu sou alguém aqui dentro. É normal. É normal eu vir para a igreja e me mostrar um pai de família, mas quando eu chego lá em casa eu quebro tudo, quero bater na minha esposa. É normal. É normal nós vermos pessoas que se mostram, inclusive como cristãos, e depois aparecem se separando, aparecem expondo a sua vida, problemas. É normal. É normal. É normal. É normal, igreja. Será que nós não estamos achando normal demais coisas que não deveriam ser normal? É normal, por exemplo, o homossexual chegar na igreja e nós olharmos para ele com cara feia, seu pecador. É isso que Jesus faria. Claro, uma prostituta entrar na igreja, eu encher minha pedra na mão e falar assim, vamos apedrejá-la, vamos matá-la. É normal, porque hoje é normal você ter uma religião, ser gospel, ter o título gospel, é massa. É normal. É normal eu vir num culto e não sentir nada. É normal eu não mudar a minha maneira de pensar. É normal, não acontece. Essa é a vida que nós vivemos. Esse é o mundo que nós temos. Sabe? Eu não sei quantas coisas você já tem se conformado na tua vida, mas eu quero dizer que a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar com a realidade que nós vivemos. Nós como igreja, nós não devemos nos conformar com um evangelho barato, com um evangelho que não fala a verdade, com um bando de pastores que querem só agradar os seus membros, e que quando um começa a crescer, vai lá e corta as asinhas. É normal, sabe por quê? Porque aqui é só o anjo da igreja que pode crescer. Deus o livre, uma menina de 20 anos dando a palavra. Não, é normal deixar lá 50 anos, o pastor lá já tem 92, ninguém entende o que ele fala, mas é normal, porque nós temos que respeitar, né, pastor Silvio? Temos que aguentar, temos que aguentar aqui, é normal, gente, a carapuça serviu, não foi para ele que eu falei? Glória a Deus. Mas eu quero dizer isso para você, meus irmãos. Nós temos achado normal demais a realidade que nós vivemos. Nós temos engolido. Nós temos achado que é para ser assim mesmo. E eu falei para Deus, então tá bom, Senhor. Então tá certo. Então eu devo mesmo não me conformar. Graças a Deus eu não estou tão errada. Mas, Senhor, eu estou com vontade de largar a mão. O Senhor abriu os meus olhos e eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei da realidade desse país, eu não gostei da realidade que eu vivo, eu não gostei da minha própria vida, eu não gostei da desonestidade que eu vejo ao meu redor, eu não gostei de ver o jeitinho brasileiro, quando eu mesmo faço isso, quando dentro da igreja mesmo, há várias pessoas dando o jeitinho brasileiro. E eu falei, Deus, e agora? O Senhor está dizendo que eu não devo me conformar, mas e agora? E agora eu quero que você preste toda a sua atenção na segunda parte do versículo, onde ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é a revelação que o Senhor me deu neste momento? Ele disse para mim, não se conforme com este mundo, mas transforme-se você. Seja você a transformação que você deseja ver. Não se conforme com o erro dos outros, mas eu não te criei para ficar julgando os outros. Eu te criei para você mudar, para que você deixe eu trabalhar na sua vida, deixe eu transformar você. Sabe aquela frase super famosa que a gente diz, seja a mudança
que você deseja ser? Pois eu quero dizer para você que isso é bíblico. Que o Senhor deseja exatamente isso. Seja você a mudança que você deseja ver. Diga para a pessoa que está do seu lado isso. Diga, seja você a mudança que você deseja ver. O Senhor diz, não se conforme, mas transforme-se você. Se nós queremos mudar, gente, essa geração, se nós queremos mudar esse país, se nós queremos mudar o nosso tempo, se nós cremos mesmo que Jesus está voltando e que nós somos a noiva de Jesus Cristo, nós não podemos nos conformar, mas a mudança precisa começar em cada um de nós. Chega de fingimento, chega de dizer, não, mas a palavra não é para mim hoje, pois é para você mesmo, é bem para você, é sempre para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, é sempre para você. É sempre. Porque Deus trabalha com você. Deus está falando com você para mudar você. Deus não quer que você seja o santo, o especial. Olha o manto que eu carrego. O manto da santidade, né? Que a pessoa chega perto até se sente mal. Pensa, meu Deus, como eu sou pecador, porque esse é muito santo. Não é isso. Não é isso. Que você fique apontando, né, os erros dos outros, mostrando não, porque este irmão, misericórdia. Deus que me livre. Nossa, porque você viu o jeito que aquela irmã cria os filhos dela? Você viu o jeito que aquele lá trata não sei quem? Não. Se o Senhor te mostra, é para que você olhe para você mesmo. Para que você pegue um espelho na sua frente. Vire para o seu rosto e diga, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Gera em mim, Senhor, o arrependimento verdadeiro. Porque eu quero me transformar. Para que o fruto da transformação gere transformação ao meu redor. Foi isso que o Senhor falou comigo. Se você quer mudar o mundo, se você quer fazer alguma coisa por essa nação, por este terrível século que nós estamos vivendo, transforme-se você, porque é através da tua transformação que eu vou transformar outros. Eu não vou ficar pondo coisa na tua boca para você trazer jugo sobre a igreja. Não, eu vou gerar no seu coração a transformação que vai gerar frutos na vida daqueles que passarem pelo seu caminho. E essa palavra não é só para mim, irmãos, mas é para você também. Porque a transformação começa através da sua vida. Se você quer ver mais pessoas salvas, se você, assim como eu, está inconformado com este século, a transformação precisa ser gerada em você. Aleluia! E não para por aí, diga para a pessoa que está ao seu lado, não para por aí. O Senhor começou a me falar mais coisas, né? E ai meu Deus, o tempo. Mas eu quero falar mais um pouquinho com você, sobre aquilo que Deus gerou no meu coração. E então depois que o Senhor colocou isso, né? Sobre a transformação, eu falei, Deus, então... a chave está em nós mesmos. Nós somos essa carta. Nós somos. O Senhor quer fazer em nós a transformação. A vida que o Senhor deseja levar, né, através das nossas vidas. Para que nós venhamos a ganhar outros para Ti. Mas eu comecei a falar para Deus e falei, Senhor, então eu preciso começar a correr atrás da minha própria mudança. Eu preciso começar a buscar os meus sonhos. Eu preciso começar a correr atrás do que exatamente? A minha vida então é o centro de todas as coisas, eu sou o foco. Eu comecei a questionar isso para Deus. E aí você pode ver mais uma vez, onde nós abrimos a primeira vez, lá em Lucas 9, se você puder voltar lá. Lucas 9, verso 23. Ele diz assim, no Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E eu compartilhei com os irmãos lá, e gostaria de compartilhar aqui com você de novo, que quando eu estava arrumando as malas para ir para o retiro, eu abri o meu Facebook, e uma colega minha que se formou comigo, ela tinha acabado de postar uma foto de uma matéria que ela tinha feito. Ela está trabalhando agora na RIC TV, eu me formei em jornalismo, né? E já tinha 600 curtidas, eu fiquei tão feliz por ela.
né? Porque realmente ela é muito talentosa. E quando eu olhei, eu estava arrumando as minhas malas para o retiro. E eu lembro que quando eu entrei na universidade, o que mais me encantou foi televisão. Eu queria trabalhar com jornalismo de TV. E no final do ano passado, eu ainda contei para o pastor Silvio, porque eu tive 2 oportunidades. Eu tive uma oportunidade de assumir, né, a área de jornalismo de uma TV local aqui da cidade. Depois, eu tive uma oportunidade também de fazer um teste e tal para um programa novo, que se eu não me engano era da SBT, que não vingou, mas ia vingar aqui. E ainda há poucos dias eu tive a oportunidade de um convite de fazer mais um programa de TV. E eu lembro que conversando com o pastor Silvio, ele falou para mim, ele falou assim: Cris, você tem 2 caminhos. Se você quiser ser bem-sucedida, feliz, ter a sua família, ter tudo aquilo que você sempre sonhou, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer que você seja muito feliz. Mas depois de um tempo, você vai olhar e você vai ver que aquilo não teve valor algum. E você vai almejar ter feito algo para Deus. Você vai almejar viver aquele sonho que Deus tinha no coração dele para você. E chegou a hora de você escolher o que você quer. Você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, que também vão te fazer muito felizes? Ou você quer viver os seus próprios sonhos? Deus é assim. Deus não te ama mais ou menos porque você escolhe viver os seus próprios interesses. Mas a Bíblia diz que quem busca a sua própria vida perde. Mas quem busca aquela que o Senhor deseja com que você viva, esse a encontra. E eu lembro que quando eu olhei a minha mala, eu comecei a chorar tão feliz. Eu pensei assim: que privilégio, Senhor, eu estou indo num retiro. Eu vou levar a Tua palavra, Senhor. Eu acabei de ver aqui o sucesso da minha amiga. Eu sabia que eu podia também ter trilhado esse caminho. Mas hoje eu sei que vale a pena, Senhor Jesus, escolher a Tua vontade. Escolher viver os Teus sonhos, os Teus propósitos. Porque é eles que nos satisfazem, Senhor. É viver o Teu chamado, é viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu não quero dizer para você que há 2 caminhos, ou você viver um chamado ministerial muito grande e ser pastor. Não estou dizendo que todos aqui têm esse chamado, mas para todos nós há 2 caminhos: o de fazer a nossa vontade ou de fazer a vontade de Deus. Como o versículo que nós lemos disse, sobre a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E sabe o que isso vai gerar? Vai gerar vida. Porque a Bíblia diz que quem perde a sua vida, encontra a vida. E sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Que isso geraria outras vidas. Outras vidas. Essa vida em abundância que geraria outras. E naquele momento eu pensei naquele menino. E eu pensei: Senhor, se eu conseguir falar com se um poder ser salvo por causa da escolha que eu fiz, já valeu a pena. Já valeu a pena, meu irmão. Se no seu trabalho conseguir, já valeu a pena. Porque será que a tua vida não é mais do que correr atrás dos seus próprios sonhos? Será que a sua vida não é muito mais do que viver preocupado com o seu próprio umbigo? É muito mais. Diga para a pessoa que está do seu lado: o sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que o que você tem para você mesmo. Aleluia, porque a Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E para encerrar então, eu quero trazer aquilo que o Senhor falou ao meu coração, né? Porque o pastor Silvio ensinou a gente a ler os textos, a palavra de Deus, sempre perguntando, né? E eu comecei a ler o contexto. E aí em Lucas 9 mesmo, eu comecei a ler um pouco antes, né? Com esse mesmo entendimento, com isso mesmo. Até eu lembrei de uma frase, até eu coloquei aqui, uma frase que eu ouvi lá no congresso do Diante do Trono e que o Senhor me trouxe de novo ao meu coração. O momento de mais sucesso de Jesus Cristo. E ele usou a frase assim, ele disse: o palco de Jesus foi a cruz. Porque no momento em que ele mais apareceu, foi o momento que ele morreu para ele mesmo. Glória a Deus. O palco de Jesus foi a cruz. E é necessário a cruz do negue-se a si mesmo para eu viver a vontade de Deus na minha vida. Eu quero que você volte então comigo em Lucas 9, no versículo 11. E diz assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram.
E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Aqui, a palavra está dizendo que Jesus pregou para eles. Jesus falou da palavra e Jesus curou os enfermos. Amém? Aqui nós podemos entender como se fosse um culto, como se fosse um momento aqui onde o pastor, o ministro, está trazendo a palavra, está trazendo a cura. Mas veja mais para frente. No 12, estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. E lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: dê você mesmo comida a eles. Aqui o Senhor não está falando de comida espiritual, amém? Eles já tinham recebido da palavra, eles já tinham sido curados, mas o Senhor Jesus fala: deem vocês mesmo comida a eles. E aí os discípulos disseram no versículo 13 mesmo: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá e compre comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. E os discípulos obedeceram e mandaram que todos sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças por eles. Depois partiu os pães e os peixes, os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. O que o Senhor falou ao meu coração? Quem sabe os discípulos pensaram: será que Jesus vai fazer um milagre aqui? E vai começar a brotar pão assim, fazer um morro de pão e de repente um morro de peixe. E você imagina aquele povo faminto, 5.000 homens, devia ter umas 15.000 pessoas, fora mulheres e crianças, desesperados com fome. O que ia acontecer? Ia ver aquela muvuca de gente, para pegar aquela comida, um pisando em cima do outro. E muitas vezes, meu irmão, a gente acha que o que Deus vai fazer na nossa vida é dessa forma. O Senhor vai mover assim, vai aparecer um raio e vai acontecer um sobrenatural. Quem sabe você esteja esperando há muito tempo que apareça uma montoeira de peixe e de pão na tua vida para que você vá fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas aqui nós entendemos que era comida de verdade. O que eu entendo aqui? Que o Senhor se preocupa com a sua obra em todos os sentidos. O que quer dizer aqui? Que Deus não chamou só pastores. Ele também chamou médicos, Ele chamou funcionários públicos, Ele chamou policiais, Ele chamou quem quer que seja empresários. Ele chamou todos. Porque aqui Ele não está falando da palavra, Ele está falando de comida verdade. De comida que mata a fome. Eu não sei o que é o teu ministério. E eu não estou dizendo que o teu ministério, que eu digo ministério na igreja, de serviço, precisa ser necessariamente que você pregue a palavra. Mas eu sei que você tem 5 pães e 2 peixinhos. E que esses 5 pães e 2 peixinhos podem saciar a fome de uma multidão. Só que sabe o que precisa acontecer? Você precisa começar a oferecer isso. Você precisa começar a dar, porque a Bíblia diz que quando eles tiravam do cesto e entregavam, o que acontecia? Deus dava mais, Deus dava mais. Enquanto eles davam, Deus dava mais. E assim ia. O que falta, meus irmãos? Pessoas para irem e darem os peixes. Porque Jesus vai fazer um milagre, amém? Jesus vai multiplicar os pães, mas precisa com que nós saiamos e levemos os nossos 5 pães e 2 peixes. Eu não sei quais são os seus 5 pães e 2 peixes, mas eu sei que você sabe. Eu quero dizer para você que chegou a hora da igreja tirar os olhos do seu próprio umbigo. Porque a idolatria dentro da igreja, às vezes é os próprios membros, é o eu, a minha vontade. Esse é o meu ídolo. Mas a Bíblia diz que aquele que busca a sua vida a perde, mas aquele que perde por amor a Jesus a encontra. Eu não sei o que é os seus 5 pães e 2 peixes, mas eu quero dizer para você que chegou o momento de você viver essa transformação na sua vida, de você se indignar com a realidade que está ao seu redor, mas para você não ficar parado, é preciso com que você faça algo, é preciso com que você se levante. Meus irmãos, há um grande propósito para este tempo que nós estamos vivendo. Eu creio sim que são os últimos dias, você crê? Você crê?
Então você faz parte deste povo. Quem sabe você não seja aquele que vai estar servindo, sei lá, no ministério infantil, eu não sei. Mas você tem um pão, você tem um peixe que sacia a fome de uma multidão. Eu não sei qual é esse pão, esse peixe, mas eu quero dizer que para o reino de Deus é muito importante. E a Bíblia diz também para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que isso quer dizer? Que a Bíblia toda, ela nos mostra, primeiro, olharmos para nós mesmos e sermos transformados, e depois vivermos por amor aos outros. A Bíblia diz que a lei inteira se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Foi isso que o Senhor gerou no meu coração através dessa palavra. E Ele disse para mim: há muitas pessoas que acham que é muito pouco os seus 5 pães e os 2 peixes. Mas diga para elas: comecem a servir e eu vou multiplicar. Comece a servir e eu vou multiplicar. Você não está neste lugar hoje por acaso. Você está aqui porque Deus quer acordar a sua vida para que você viva a tua parte. Quem sabe você pensa: é muito pequena, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas como eu disse, se se converter por causa da sua vida, já valeu a pena, meu irmão. Já valeu a pena, porque Jesus Cristo morreu por todos nós. Como nós poderíamos agradecer, a não ser anunciando o seu amor, anunciando a sua vontade. A sua vida não foi feita para ser vazia e sem propósito. Amém? A sua vida não foi feita para correr atrás do vento. A sua vida foi levantada para que você possa chegar aonde só você pode chegar, com os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Aleluia! Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.